Glória a Deus. Vamos lá, quem está animado aí para a palavra de Deus? Nova série de julho, o reino de ponta cabeça. E você pode abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 11, mas deixa eu falar um pouquinho sobre a ideia dessa série, o reino de ponta cabeça. Olha só, por que a gente decidiu fazer essa série? A nossa última série foi Revelado, né? A gente falou um pouco sobre o livro de Apocalipse e foi demais, foi muito importante. Eu fui muito abençoado, eu creio que você também foi muito abençoado. Mas a gente quer fazer essa série sobre o reino de Deus, porque nós queremos falar de coisas extremamente práticas aqui com você, ok? Quando a gente fala reino de Deus, e eu quero relembrar com vocês aqui um fundamento sobre isso, né? Esse entendimento do reino de Deus, é que reino de Deus não pode ser entendido como uma coisa somente espiritual, ok? Por muito tempo, quando a gente ouviu esse termo, reino de Deus, na hora a primeira coisa que veio na nossa cabeça era ir para o céu. Ok? Então, poxa, eu quero entrar no reino de Deus. Então a gente estava falando sobre ir para o céu no entendimento de muitas pessoas. Isso ocorre porque Mateus usa o termo reino dos céus, né? Então logo a gente pensou, quando ele estava ensinando como entrar no reino dos céus, a gente estava entendendo que era como ir para o céu. Só que olha que interessante, né? Como uma pequena palavra pode mudar todo o entendimento. Em nenhum momento foi falado sobre o reino no céu, mas sobre o reino dos céus, ou o reino de Deus. Ou seja, céu não é para onde o reino vai, mas céu é da onde o reino vem. Céu é a origem do reino. Então, para a gente compreender sobre o que nós vamos falar esse mês, reino de Deus fala sobre o governo de Deus. Ok? O governo de Deus. E o reino de Deus é tão espiritual quanto físico. Então o reino de Deus diz respeito a um governo, a um rei, a leis, a uma cidade que vai ser uma capital do planeta, que é Jerusalém, ok? Então nós estamos falando sobre um governo, sobre leis, sobre constituição, sobre um sistema de organização de todas as coisas. Então quando a gente está orando, venha o teu reino, quando a gente está cantando sobre o reino de Deus, deixa o reino vir, deixa o reino vir, nós estamos falando sobre venha um governo. Porque o que está acontecendo hoje? A terra está governando a terra. Então, para esse mal que nós estamos vivendo, talvez a melhor saída que existe para esse mal é a democracia, que aí a terra se junta ali e escolhe alguém da terra para governar a terra, mas nunca vai ser perfeito, nunca. Eu não sei qual é a sua posição política, mas deixa eu já te adiantar, nunca vai ser perfeito. Por quê? Porque a terra governando a terra, são seres caídos governando seres caídos, são pecadores governando pecadores, então sempre vai dar problema. A gente fica tentando escolher quem menos dá problema. Qual é o mínimo de problema que nós podemos ter? Mas sempre vai dar problema, porque é a terra governando a terra. Por isso que a nossa esperança não é um governo terreno, é um governo celestial. O que nós estamos falando? Chega da terra governar a terra. Nós queremos o céu governando a terra. Nós queremos o reino de Deus. Nós queremos Deus aqui governando sobre toda a terra. Nós queremos o justo juiz sentado no trono e governando toda a terra. Nós queremos o perfeito governando toda a terra. Essa é a nossa esperança. Um governo celestial. O reino de Deus. Então quando a gente fala de reino de Deus, nós estamos falando sobre um tempo, uma era onde Deus vai governar sobre toda a terra. Ok? Então nós estamos aguardando essa era. E quando isso vai acontecer? Na segunda vinda de Cristo. Ele vai inaugurar o que nós chamamos de milênio, ou seja, Cristo, fisicamente, esse judeu de 33 anos, vai estar na terra, ok? Em Jerusalém, governando e restaurando toda a terra por 1000 anos. E aí depois dos 1000 anos ele entrega então, ele prepara todo o ambiente, ele entrega o governo para o Pai.
E aí, meu irmão, o Pai vai vir para a terra e governar a terra inteira. Quem está animado com isso? Meu irmão, essa é a boa notícia do Evangelho. Porém, apesar de ser um reino por vir, já é um reino que pode ser experimentado hoje. Por quê? Porque aonde o rei está, o reino de Deus está com ele. Aonde o rei está, o reino está com ele. E nós aqui já descobrimos o rei da era por vir. Então, mesmo estando nessa era, aonde tem o Deus dessa era governando, o mundo jaz do maligno, mesmo estando nessa era, nós já nos submetemos ao rei da era por vir e já vivemos debaixo do governo de Deus. A gente não obedece simplesmente às leis do Brasil, às leis de São Paulo, às leis do município de Bragança Paulista. Nós já estamos obedecendo às leis celestiais de um outro governo. Quem somos nós? A amostra, uma amostragem, um protótipo do reino que está por vir. Por que eu estou falando disso, gente? Porque o reino de Deus, esse governo tem que afetar o seu casamento. Porque nós somos uma amostragem. O reino de Deus tem que afetar suas finanças. Porque nós somos uma amostragem. O reino de Deus precisa afetar a forma que a gente come, a forma que a gente se exercita, a forma que a gente cuida do lixo, a forma que a gente cuida da cidade, a forma que a gente estuda, a forma que você é patrão, ou a forma que você é funcionário, a forma que você é filho, ou a forma que você é pai. A gente tem que entender que o reino de Deus não é essa coisa somente espiritual. Ai, que gostoso, estou sentindo o reino de Deus. Não! Reino é organização, sistema, governo. Isso é reino de Deus. E é isso que Jesus veio pregar. Gente, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que mataram Jesus? Imagina alguém, um homem, andando por aí, que ele cura todo mundo que ele encontra enfermo. Ama todo mundo, inclusive aqueles que estão à margem da sociedade. Expulsa demônios que estavam atrapalhando a vida da pessoa. Ressuscita mortos. Ressuscita criancinha que morreu. Tem alguém mais legal do que alguém que ressuscita uma criança? Tem algo mais terrível do que morte de criança? Aí aparece alguém que para funeral de criança e ressuscita. Quem em sã consciência mata um homem desse? É por quê? É porque a mensagem dele, o reino que ele veio trazer, era tão contrário ou inverso, ou o termo que nós vamos usar, de ponta cabeça em relação ao sistema desse mundo, que eles decidiram, tem todos esses benefícios, cura, ressurreição, mas não dá para aguentar essa mensagem, nós vamos ter que calar esse homem. A pergunta é essa: nós estamos vivendo esse reino de ponta cabeça? Eu queria começar hoje falando sobre, eu vou falar sobre casamento de ponta cabeça, família de ponta cabeça, finanças de ponta cabeça, trabalho de ponta cabeça, mas eu queria começar hoje falando sobre, primeiro, que eu acho que é mais importante para a gente dar embasamento para tudo, sucesso de ponta cabeça. O que é sucesso no reino de Deus? Então, eu coloquei essa frase aqui, essa imagem aqui, coloca para mim o próximo aí, por favor. Hoje nós vamos falar sobre isso aqui, ó. Foi? Óssecos, né? Vamos falar sobre óssecos. O que é óssecos, gente? Se alguém entrasse agora pelas portas ali e olhasse o telão, ia ficar confuso quanto ao tema, né? Você sabe do que eu estou falando, porque eu estou falando de ponta cabeça o tempo todo, então provavelmente você, né, deu uma viradinha assim e leu sucesso, ok? Mas por que eu coloquei desse jeito? Para você compreender algo. Se alguém entrasse pelas portas ali e olhasse, ele ia ficar confuso. Ele ia falar, mas o que é esse osso? É grego? Uma palavra em hebraico? O que significa óssecos? Por quê? Porque olhando da terra para o telão, a palavra é estranha. Mas eu quero que você imagine Deus lendo esse telão. O que ele está lendo? Sucesso. A minha pergunta é, quando
o mundo olha para você, ele lê sucesso, e o céu olha para você e lê ou o mundo olha para você e não compreende o que você está vivendo, e o céu olha para você e vê sucesso. Quem está entendendo? Jesus falou: se vocês verdadeiramente forem meus discípulos, vocês vão ser estranhos. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu estou falando de estranho, não estou falando de chato. Tá? Fecha parênteses. Ah, não, realmente somos os mal-humorados do planeta. Não. Nós somos a galera mais bacana de estar perto do planeta. Se você é chato de estar perto, quer dizer que você não está vivendo o Evangelho. Se você é um preconceituoso, quer dizer que você não está vivendo o Evangelho. Porque Jesus sentava com as prostitutas há 2000 anos atrás. Se hoje seria um escândalo, eu como pastor, parado ali no lava-pés, trocando ideia com elas, você imagina há 2000 anos atrás, numa cultura do Oriente Médio. Então, não é chato, é estranho. O mundo olha e fala: não entendo vocês, por que vocês ficam dando dinheiro? Não entendo vocês, porque vocês ficam perdoando e dando a outra face. Que história é de ficar dando outra chance? Não entendo vocês, fulano te traiu e você trata ele bem. Vocês são estranhos. Sim, porque o céu está lendo sucesso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso é o reino de ponta cabeça. Quem assistiu Stranger Things é o mundo invertido. Se tiver algum nerd aí, né, nos acompanhando. Então nós queremos falar disso, sucesso de ponta cabeça. Então abre comigo aí, como eu já tinha pedido, em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo número 11, verso de número 2. Diz assim: em verdade lhes digo, quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus lhe respondeu: voltem e anunciem a João, é João Batista, ok? E anunciem a João o que estão ouvindo e vendo: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim. O que foram ver? Um profeta? Sim. E eu lhe digo, há muito mais, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Agora, olha o verso 11. Se você tiver aí no seu celular, grifa o verso 11. Se tiver na sua Bíblia, pode riscar aí o verso 11. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Olha aqui para mim. Meu irmão, Jesus, Deus em carne, Ele estava lá quando foram lançados os fundamentos do planeta Terra e do universo. Ele estava lá quando saiu a frase assim, haja luz. Ele estava lá. Nele foram criadas todas as coisas. Ele que está declarando: dos nascidos de mulher, nunca existiu ninguém maior do que João Batista. Ele está dizendo: João Batista é maior do que Moisés. João Batista teve mais sucesso do que Elias. João Batista teve maior sucesso do que Davi, o meu amado, do que Sete, do que Enoque, do que Eliseu, do que Samuel,
do que todos os profetas, do que todos os homens nascidos no planeta, ninguém foi maior do que João Batista. E deixa eu te falar uma coisa, que é intrigante: João Batista nunca fez nenhum milagre. Sabe quantos meses foi o ministério de João Batista? 6 meses. Não foi o Billy Graham que teve 50 anos de ministério. Foi um cara que teve 6 meses de ministério. 30 anos de preparação para 6 meses de ministério. Dos nascidos de mulher, não houve ninguém maior do que João Batista. Deixa eu te fazer uma pergunta: será que não era legal a gente dar uma olhada na vida de João Batista? Porque o céu está olhando e falando: sucesso. E sabe qual é o problema e que me choca assim e me acende uma luz? É que provavelmente a gente não seguiria João Batista no Instagram. Se João tivesse um Instagram. O que é sucesso para você? Eu quero relacionar um versículo que diz assim: olha, se os seus olhos forem maus, se os seus olhos forem trevas, toda a sua vida será trevas. Por quê? Trazendo para a nossa temática, se você considera o fracasso sucesso, não tem outra coisa para acontecer na sua vida a não ser fracassar. Se eu olho para alguém que o céu considera fracassado e falo isso é sucesso, não tem esperança para nós. Por quê? Porque naturalmente o nosso coração e as nossas atitudes e a nossa busca vai ser inclinado para aquilo que é um fracasso. O que é sucesso aos olhos de Deus? Eu quero ver junto com você, olhando para João Batista. Primeira coisa que é sucesso aos olhos de Deus, e provavelmente seja óbvio para você, mas eu quero reforçar: sucesso aos olhos de Deus é santidade. Santidade. Olha o que diz aqui no verso de número 7. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Quando a gente olha para Lucas 1, verso de número 80, diz assim, que João cresceu no deserto e viveu a vida inteira nos desertos. Quando o ministério de João começou, ele não saiu do deserto, o povo foi para o deserto para ver ele. Então, estamos falando de um homem que logo na sua adolescência ficou órfão de pai e mãe, porque os pais dele já eram idosos quando teve ele. E que a vida dele foi no deserto. Agora, entenda o que é esse deserto aqui. Deserto aqui não é sinônimo de seca, no sentido de escassez de recursos, sabe? Como a gente usa, né? Pô, Douglas, perdi meu emprego, cara, estou vivendo um deserto terrível. Ô Douglas, estou com não sei quantos anos, não casei, estou num deserto. Não namoro faz tempo. Estou num deserto terrível. Então a gente usa esse termo, né, para dizer de escassez de algum recurso. Não é exatamente o que esse texto está querendo dizer. Deserto nesse contexto, João Batista é alguém que voluntariamente decidiu se separar. Gente, o que é santidade na Bíblia? A palavra para santidade na Bíblia, no original hebraico, é kadosh, ok? Kadosh. Quem lembra da banda Kadosh aí? Então você é bem velho, viu? Se você lembra. E a música mais famosa deles era Kadosh, quer dizer santo. Kadosh quer dizer separado. A gente tem uma ideia de santo no sentido de aquele que não erra nunca, né? O perfeito, aquele certinho, né? Fulano é um santinho, né? Porque nunca erra. Não é isso, senão ninguém poderia ser considerado santo, né? Porque todos nós erramos e em algum momento falhamos. O que é santo na Bíblia? O que era um objeto santo? Era um objeto separado. Esse copo agora, nós separamos ele para uso exclusivo de Deus. Não é um copo mais puro do que os outros. Não é um copo com nenhum defeito. Não, é um copo como os outros, mas nós separamos ele
e dizemos, isso aqui nós só vamos usar para Deus, sucesso no céu, é alguém santo, é alguém separado, é alguém que declarou, eu voluntariamente estou me separando para uso exclusivo de Deus. É alguém que diz, a minha boca é de Deus, os meus olhos são para Deus, os meus ouvidos são para Deus. O que é esse deserto, gente? Como viver um deserto hoje? É nós nos separarmos, é nós escolhermos muito bem o que vai entrar por esses ouvidos, o que vão entrar por esses olhos. O que João Batista estava fazendo era não se contaminar com o sistema da época. O que você está vendo, cara? O que você está ouvindo? O que está entrando na sua mente, no seu coração? É nós agora como igreja, como os discípulos de Jesus, voluntariamente dizemos, não, eu não vou me expor a isso mais, cara. Eu não vou me expor a esse tipo de conteúdo. Eu não vou me expor a esse tipo de música. Eu não vou me expor a esse tipo de filme. Eu não vou me expor a isso, cara. Por quê? Porque eu sou separado. Porque eu estou olhando e eu quero ter sucesso diante do céu e não diante dos homens simplesmente. É um homem separado. É um homem que vive no deserto. Gente, santidade é o lado visível da salvação. Repetindo, santidade é o lado visível da salvação. Eu quero recolocar aqui, reforçar esse fundamento muito importante. Santidade não salva. Ok? Santidade não salva ninguém. Santidade é a prática de alguém que foi salvo. Então Tiago vai colocar assim, se você está falando para mim que você tem fé, então me mostre as suas obras. Por quê? Porque nós somos salvos somente pela fé, mas uma fé que não anda só. Uma fé que vem acompanhada de obras. Então, porque salvação, o que é salvação, gente? O Espírito Santo entrou na sua vida. Então, se eu estou declarando para você, o Espírito Santo entrou na minha vida, o que tem que transparecer na minha vida? Vou dar uma dica. Espírito Santo. Difícil de entender, né? É bem complexo. Espírito Santo entrou na sua vida. Tem que começar a acontecer o quê? Santidade. Santidade é o lado visível da salvação. O que Tiago está dizendo, o que Paulo vai reafirmar é: se não tem santidade, não teve o quê? Salvação. Não porque a santidade é um pré-requisito para ser salvo, não, a santidade é um resultado de ter sido salvo. Então, eu tinha um péssimo hábito na minha vida, né? Eu lembro desde adolescente isso, de roer as unhas, né? E aí, quando as crianças começaram a crescer, observando a minha vida, o que elas começaram a fazer? Roer as unhas. E aí quando eu percebi, cara, preciso parar com isso, porque agora estou prejudicando mais dois. Estou passando isso, então vou ter que dar um jeito nisso. Nunca tinha me ligado muito para isso, mas quando eu vi os dois, falei, não, tem que parar. Então fui lá e me esforcei então para parar de roer as unhas. E aí agora nós estamos no pé das crianças e eles, graças a Deus, estão vencendo esse mau hábito, né? Mas eu lembro no início, quando eu estava falando com a Luísa, Luísa, não pode, isso não pode acontecer, explicando tudo e tal, e não sei o quê, e pegando no pé, né? E aí, uma vez por semana, de tempos em tempos, a gente faz a inspeção, né? Vem aqui, mostra a mão. E aí a pergunta, você roeu as unhas? Não. Não pus mais na boca. Aí você pega e a unha toda comida. Mas você roeu? Não. Não tem nenhuma unha. Não comi. Eu estou olhando para a sua unha. E está comida. E está mordida. Como é que você declara com a sua boca o que a imagem não revela? Cara, quem está entendendo o que eu estou falando? Você fala, não, eu tive um encontro com Jesus. O Espírito Santo mora na minha vida. Deus é tudo para mim. Mas não parece. Porque eu estou olhando quem você segue no Instagram.
Eu não sei se você sabe, mas o que você curte no Twitter aparece para mim. E parece que você roeu. Cara, santidade é o lado visível da salvação. E entenda que essa não é uma mensagem de condenação, essa é uma mensagem de diagnóstico. Você tem que ser sincero, cara. Se você não está vivendo santidade, significa que você não foi alcançado pela graça. E Douglas, o que eu faço então? Me esforço para viver santidade? Não! Coloca a boca no pó e começa a pedir um encontro com Jesus verdadeiro. Me encontra, Jesus, porque eu quero te amar acima de todas as coisas. O que é sucesso dos nascidos de mulher? Não há ninguém maior do que esse homem. Um homem que viveu 30 anos no deserto, cara, separado, para uso exclusivo de Deus. Segunda coisa que é evidente, cara, é simplicidade. Meu irmão, se tem uma coisa que o céu olha e fala sucesso, é simplicidade. E é por isso que é o inverso daqui. Porque quem é que tem mais seguidor? Quem usa a mesma roupa todo dia? Quem é que bomba em qualquer tipo de nicho, de área? Se tem uma coisa que o céu fala sucesso, é simplicidade. E se há uma coisa que está em falta entre nós, olha Mateus capítulo de número 3. Mateus capítulo número 3, volta lá. Mateus 3. Mateus 3, verso de número 4. Você que está nos ouvindo aí, se Deus falar com você, manda um aleluia, um glória a Deus, um foguinho, um chu, um chaba, sei lá, né, de que família espiritual você é aí. Manda aqui no chat para animar nós aqui. Mateus 3, verso de número 4. Diz assim, olha. João, olha o outfit do céu. João usava roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro, e o seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Por que o autor, Mateus, coloca isso? Porque ele está fazendo um contraponto exatamente o que Jesus falou no texto que a gente leu. O que vocês foram ver no deserto? Alguém vestido de roupas finas? Por que Jesus está falando isso? Porque o sacerdote da época tinha toda uma roupa que só ele podia usar, de um tecido que só ele podia usar. Então passava assim e falava, uau, olha o sacerdotão ali, ó, passando. Os reis da época, os nobres da época, destacavam por causa da sua roupa, não diferente de hoje. Então, ele está dizendo, cara, mas esse aqui era um homem simples. Porque o que é simplicidade, gente? Simplicidade se revela através do que? Dessa pergunta: o que você precisa para ser feliz? O que você precisa para ser feliz? Isso vai revelar a sua simplicidade, ou vou usar um termo aqui para fazer um contraponto, sua complexidade. O que esse sistema do mundo, que a gente chamou de sistema babilônico, está pregando para nós, é que é extremamente complexo ser feliz. Cara, é como se o grande lance do planeta fosse descobrir a fórmula da felicidade. E como se essa fórmula fosse mais complexa que a forma de Bhaskara. Cara, para ser feliz eu preciso disso, daquilo, estar organizado desse jeito, tantos graus para a direita e um clima de 23,5 graus e a roupa da marca tal, num dia assim, numa cidade de praia de preferência, com uma mulher desse jeito do meu lado, dirigindo um carro assim, do ano tal, com tal música tocando em tanto volume, para... A complexidade. Você repara como Deus nos criou simples. Cara, a criança, ela é extremamente simples. Já reparou? Parou para pensar? O que é necessário para uma criança ser feliz? Deixa eu te ensinar um jeito para fazer uma criança feliz. Pega um pouquinho de pedra, põe dentro de uma latinha e dá na mão dela. Compra um brinquedo da Fisher Price para ela. Bem caro. Mas estou falando de criancinha, 1, 2 anos. Dá para ela e dá uma caixinha da Colgate vazia para ela. E vê o que ela escolhe. Por quê?
Porque a pergunta é: o que você precisa para ser pleno, para ser completo? Se tem algo que o céu considera sucesso, é simplicidade. E qual é a nossa simplicidade? É que nós descobrimos que nós precisamos de uma coisa para ser feliz. E essa uma coisa, nós não temos nem que buscar. Essa uma coisa veio buscar a gente. Ah, meu irmão. Essa uma coisa não tem nem como eu ir atrás. Essa uma coisa veio atrás de mim. E essa uma coisa declarou: o que pode me separar do amor dele? Nada. Essa uma coisa morreu por mim, e essa uma coisa disse: nenhuma condenação há para aqueles que estão em mim. Gente, o que você precisa para ser feliz? O céu considera sucesso aquele que tem a coragem de declarar: eu só preciso de Cristo para ser feliz. Mas é sol, chuva, inverno, verão, isso é bônus, isso é extra. Mas quantos filhos, casalzinho, família, qual diploma? Não, isso é extra, e isso é tudo muito legal, mas o que eu preciso é dele. O que eu não tenho como viver sem é a presença dele. É o salmista dizendo: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, a presença dele, só. Por quê? Porque eu aprendi a ser simples. Aí, meu irmão, sabe o que é louco? Que complexidade é um cativeiro e simplicidade é liberdade. Porque aí você está com essa roupa, porque simplicidade não é ser simplório. Você está com essa roupa, você fala: oh, que legal, mas se não tiver amanhã, que legal. Você vai comer, né? Minha comida favorita, uma parmegiana. Uau, que legal, mas se for o arroz e feijão e o ovo, que legal. Se for esse carro, que legal. Se não tiver que pegar o Uber ou ir de a pé, que legal. Por quê? Porque aprendi a estar contente na bonança, na escassez, porque não é isso que me define. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque eu aprendi que eu só preciso de uma coisa: dele. E é ele quem cuida de nós. Quem está entendendo o que eu estou falando? Simplicidade. Terceiro, dá uma olhada em João 3. Verso de número 22. Vai lá em João. Vamos abrir bastante a Bíblia aí, gente. Vamos lá, João 3, 22. Ó, os caras estão mandando foguinho pra gente aqui, gente. Recebe o foguinho aí, ó. Falei que quando voltasse o culto público, assim, com todo mundo, já fazer umas plaquinhas de foguinho, assim, pra gente matar a saudade do chat, assim. João 3, verso de número 22. Vamos lá. Aí teve uma criança que mandou uma foto, uma mãe mandou uma foto para mim, que a criança fez um foguinho assim, ficou levantando durante a pregação na casa. João 3, verso 22. Diz assim, olha: depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, e ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. Não, deixa eu abrir um parênteses aqui. Os caras estavam chegando para João Batista para falar assim: ô João, Jesus está estragando seu ministério. Jesus está roubando todos os seus seguidores. Os caras estão tentando arrumar uma intriga ali, né? Agora, olha o que João diz então, frente a isso. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Verso 28. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Fui enviado para preparar o caminho dele. Meu irmão, olha o que João tem que declarar. E aqui ele está dizendo que ele está reforçando isso aqui. Ele está dizendo assim: gente, eu preciso falar um negócio para vocês de novo. Eu não sou Jesus. Gente, eu preciso falar um negócio para vocês. Eu não sou o Cristo. O que é sucesso? Porque eu olho, o céu está olhando e falando assim: dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior que esse cara.
Por quê? Porque o cara vivia um estilo de vida tão celestial que estavam confundindo ele com Cristo. O cara estava vivendo um estilo de vida que ele teve que começar a falar para quem... E não é os seguidores dele que assistiam a pregação dele que achavam ele parecido com Cristo. Ele não estava falando com gente que estava longe, ele estava falando pros discípulos dele, gente que dormia com ele, comia com ele, andava com ele, porque é fácil enganar pelo YouTube. Desculpa, gente, mas é fácil. Difícil é enganar a esposa, difícil é enganar os filhos, difícil é enganar a galera que trabalha comigo 8 horas por dia. E ele está tendo que falar para essas pessoas: gente, eu não sou o Cristo. Mas eles estão, mas parece muito. Você tem que falar na sua casa: gente, eu não sou Jesus. Pô. Ou tem uns que tem que falar: gente, eu não sou o diabo. Parece assim, acusador, faz o inferno de tudo, mas... O que é sucesso? De ponta cabeça é parecer com Jesus, cara. É ser semelhante a Ele. Sucesso é o quanto você parece com Cristo. E sabe o que me dói? E eu tenho culpa nisso junto, tá? A gente começou a colocar um monte de gente em cima do púlpito para ensinar porque tinha habilidades, porque tinha eloquência, porque tinha conhecimento. Sendo que o certo era a gente colocar em cima do púlpito com uma luz quem parecesse com Jesus. Pode falar português errado, e pode até errar às vezes umas interpretações, mas parece com Cristo. Talvez deveria estar nesse púlpito alguns dos nossos avós, algumas das nossas tias, que, cara, transpiram Jesus, transparecem Jesus. Mansidão, humildade, domínio próprio, amor, graça, misericórdia. Sabe, transparece em Cristo. E eu queria que nesse mês Deus trocasse. Cara, meu pedido é que o Espírito Santo faça um shift na nossa cabeça do que é sucesso, cara. Porque nós estamos seguindo um monte de gente, e eu vou ficar referindo isso toda hora porque é sintomático. Nós estamos seguindo um monte de gente, e a gente fala: uau, que vida, e o céu. Sabe, é como Samuel chegando na casa de Jessé, o profeta, para ungir o próximo rei, olha para Eliabe e fala: uau! Né? Eliabe devia parecer tipo o Aquaman, assim, né? Sabe? O Thor, sei lá, grandão, assim, fortão, todo bombadão. E aí ele olha e fala: é esse, meu, cara de rei. A ponto de Deus chamar Samuel no canto: calma, vem aqui. Eu o rejeitei. Quantos rejeitados a gente acha que a gente considera como sucesso? E quantos que o céu celebra e a gente rejeita? Que Deus troque isso na nossa cabeça, cara, para olhar e falar: é essas pessoas que eu quero estar perto, são essas pessoas que eu quero seguir, que eu quero acompanhar a vida, que eu quero que coloque a mão na minha cabeça e ore por mim. Por quê? Porque parecem com Cristo. Sucesso é o quanto de Cristo tem formado em você, cara. Porque é isso que o Pai vai recompensar. O quanto de Cristo tem formado em você. Então que a gente entre numa busca intensa de se parecer mais e mais com Jesus. Mais e mais com Jesus, mais e mais. Que a nossa oração seja: Senhor, me faz parecido com Jesus. Pai, me faz parecido. Espírito Santo, me faz parecido com Jesus. Que aconteça umas paradas na minha vida hoje, para quê? Para me deixar mais parecido com Jesus. Tem coragem? Porque vai aparecer cruz na sua vida. E por último, o que é sucesso no céu? A ponto de declarar: dos nascidos de mulher não houve ninguém maior do que esse homem. Olha a continuação desse texto, né? Vamos ler o verso 28 de novo. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Verso 29. O que tem a noiva, ou seja, a igreja, Israel, é o noivo.
O amigo do noivo que está presente o escuta e se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quer sucesso no céu? Ser um amigo do noivo. Sucesso no céu, ouve o que eu estou te falando, é ser um amigo do noivo. O que é isso, Douglas? O que é ser amigo do noivo? O noivo é essa figura que estava presente no Antigo Testamento. É uma figura muito linda do Antigo Testamento, por exemplo, presente ali em Oséias, por exemplo, no livro de Oséias, o profeta Oséias, onde Deus, Yahvé, declara para Israel: eu sou como um noivo, e você é a minha noiva. E entenda, noivo na Bíblia não é a nossa figura de noivo e noiva, que põe a aliança no dedo direito e que vai casar. Porque se aqui a gente rompe um noivado, não é um divórcio. Na Bíblia não existia esse conceito de noivado. Noivo e noiva é esposo e esposa. Eles já estão casados, já estão aliançados, e se separarem é um divórcio. Ok? Só que como que acontecia? Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda. Um homem e uma mulher, então, eles decidiam casar. E aí no momento que eles tomavam essa decisão, eles faziam uma aliança. O que aconteceu? Eles casaram. Eles já têm uma aliança. Mas o noivo não consumava o casamento, que era a relação sexual. Ele ia preparar morada para os dois. Quem está entendendo? Então já estava casado e aliançado, já era marido e mulher, esposo e esposa. Mas aí ele ia preparar o casamento e morada. Ia preparar a casa, ia preparar tudo para eles casarem, como o nosso conceito de noivado. Mas eles já estavam casados. E quando ele ia preparar as coisas, ficava com a noiva o padrinho dele, o amigo do noivo. E ele tinha uma função: ajudar na preparação do casamento e cuidar da noiva, para que quando ele voltasse, encontrasse ela preparada para o casamento, sem ruga, nem mancha, com as vestes limpas, preparada para o casamento. O que eu estou dizendo para vocês hoje aqui? Sucesso grande no reino de Deus é quem, além de ser a noiva, tem a coragem de assumir essa posição de amigo do noivo. Além de ser a noiva, também trabalha na preparação da noiva para o noivo que está por vir, que foi preparar morada, foi preparar todas as coisas e está voltando para consumar esse casamento. Quem são os amigos do noivo? Olha o que Jesus escreveu em Mateus 5. Vai lá em Mateus 5. Mateus 5, verso de número 19. Mateus 5, 19. Diz assim, olha. Ele está falando sobre a lei, ok? A lei de Deus. E ele diz assim: aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Presta atenção. O que é grandeza no reino dos céus? É eu obedecer os mandamentos e ensinar outros a obedecerem os mandamentos. O que é grandeza no reino dos céus? É eu obedecer. Quem obedece? A noiva. Mas aí eu dou um passo a mais. Eu não sou somente a noiva, agora eu sou o amigo do noivo, que prepara a noiva. Aquele que obedecer e ensinar outros a obedecerem, o céu olha e fala: sucesso, cara. E aqui você pode pensar assim: Douglas, então eu devo começar a pregar e abrir um canal no YouTube e ter seminário? Não necessariamente. Porque se você está ensinando os seus filhos a palavra de Deus, o céu está olhando e falando: essa mulher é grande, esse homem é grande, porque além de obedecer, ele está ensinando a obedecer. Se você está discipulando alguém, se você está cuidando de alguém, se você lidera uma célula, lidera um DNA, se você abre a sua casa para isso acontecer, o céu está olhando e falando: grande. Por quê? Porque agora você já transicionou de eu
preciso ter um relacionamento com Deus para preparar a noiva para Ele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Os amigos do noivo, cara. Dá uma olhada em Mateus 25 comigo. Essa figura escatológica. Jesus, para explicar o fim dos tempos, né? Ele usa uma parábola. Eu já estou encerrando. Mateus 25. Olha a parábola que ele usa. Então, o reino dos céus, e olha aí, está falando sobre o reino de Deus, o governo de Deus vindo, como eu disse no início. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. Ok? Então o que ele está falando? O reino dos céus vai ser comparado a 10 virgens que saem para se encontrar com o noivo. O que são essas 10 virgens? É o povo de Deus. São aqueles que estão aguardando o noivo. É a igreja, ok? Aí ele vai falar que a igreja então está dividida em duas partes. Presta atenção. 5 delas eram imprudentes, ou tolas em algumas versões. E 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Então presta atenção aqui em mim. Ele está dizendo, a noiva tem 2 tipos de pessoas. Dentro da igreja tem 2 tipos de pessoas. As tolas e as prudentes. Quem são os prudentes? Aqueles que estão acumulando óleo. Aqueles que estão comprando óleo. E aqui é uma referência ao Espírito. É aqueles que oram, é aqueles que buscam, é aqueles que estão andando em santidade, é aqueles que leem Bíblia. São esses que querem mais e mais de Deus. O que está acontecendo? Você está acumulando óleo. E é interessante a figura que até o Baso nos mostrou, foi muito legal. Ele disse, Douglas, repara que não era óleo para ser usado na hora. Então não é, eu estou orando para pregar. Não, eu estou orando. Estou acumulando. Eu não estou fazendo um jejum para Deus abençoar na minha prova. Não, eu estou jejuando. Então acumula óleo. E 5 são imprudentes, não estão fazendo nada. Só que o que me intriga nessa parábola? É que as 10 dormem. Porque podia acontecer, né? As 5 imprudentes estavam dormindo e quando o noivo chegou, elas estavam todas babadas, com a cara amassada. E o noivo falou, o que é isso? Não, as 10 dormem. Por quê? Porque o noivo, aos olhos dela, demorou. Quem já ouviu alguém falando assim, mas Jesus não volta? Faz tempo bom que nós estamos falando disso. Não vai voltar? Minha avó falava disso, minha mãe falava disso, meu pai. O que ele está dizendo? A igreja toda vai dormir. A igreja toda vai ficar às vezes confusa em relação aos fins dos tempos. Só que aí, de repente, diz assim, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saiam ao encontro dele. Deixa eu te falar uma coisa, todas dormiram, mas tinha alguém acordado. Quem? Quem estava acordado? O amigo do noivo. Cara, o que eu quero te fazer um convite é de sim, nós somos a noiva, mas eu queria que você desse um passo a mais e ousasse ser um amigo do noivo, aqueles que estarão acordados para gritar para a igreja por toda a terra, eis aí o noivo, ele está chegando. Por quê? Porque você não dormiu. Quem está entendendo o que eu estou falando? Só que eu estou falando de uma parada, de nós darmos um passo a mais. Porque qual é a pergunta da noiva? O que eu não posso fazer? Né? O que é pecado? Fumar, está errado? Então não vamos fumar. Se embriagar? Então nós não vamos se embriagar. Sexo ilícito? Então nós não vamos fazer. Tal. Beleza, isso é muito legal. Agora, qual que é a pergunta do amigo do noivo? É o que eu posso fazer a mais. O que até é lícito
Mas eu posso dar um passo a mais, cara, para estar acordado nesse dia, para estar preparando a noiva. O que você tem que entender, meu irmão, é que João Batista, ele preparou o caminho para a vinda do Salvador. E o que Jesus está nos falando é que Ele está preparando uma geração que irá preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo. Aqueles que com violência puxam o reino de Deus, cara. Que pressionam, vem. E sabe o que é isso, cara? Por exemplo, oração, intercessão. É quando você transiciona de orar, perdão pelos meus pecados, abençoa o meu dia, abençoa a minha família, abençoa, os meus filhos, abençoa o trabalho que eu vou fazer hoje. E tudo isso é muito importante, mas você começa a falar agora assim, olha, e Pai, eu agora começo a pedir pela igreja, eu começo a pedir por Bragança Paulista, eu começo a pedir por salvação, eu começo a pedir e interceder pela noiva. O que João fazia no deserto, gente? 30 anos. O ministério de João não foi somente ficar batizando. O ministério de João foi aqueles 30 anos no secreto, com violência, puxando o Cristo. Vem, preparando o caminho para a vinda do Cristo. É interessante que os discípulos chegam para Jesus, se não me engano, Lucas 11, eles chegam para Jesus e eles falam assim: Jesus, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Olha a referência deles de oração. Jesus nos ensina a orar, como o Batista ensinou os discípulos dele. Você imagina como esses caras oravam? Oração, cara. Se você quer ser um amigo do noivo, se torne um intercessor da noiva. E não família de Zascope, a igreja em Bragança, a igreja em São Paulo, a igreja no Brasil, a igreja do mundo. Comece a ser um intercessor. Você está diante da face de Deus pedindo: Senhor, prepara a noiva, prepara a noiva, prepara a noiva, prepara a noiva, Senhor, prepara, Espírito Santo, vem, tira todo o pecado do meio da igreja, tira toda a iniquidade, e você está ali diante dele diariamente, com incenso subindo diante do trono da graça. Oração. Segundo, jejum. Jejum é a nossa forma de expressar que nós estamos com saudade do noivo. Jejum, gente, não é um evento, é uma prática. Olha como Jesus fala em Mateus, quando ele vai falar de jejum. Em Mateus 6, ele diz assim, olha, quando vocês jejuarem. Então, para Jesus era tão óbvio que nós íamos jejuar, que ele nem falou assim, jejuem, é bom para vocês. Não, ele já fala assim, quando vocês jejuarem. Porque era tipo, óbvio que vocês vão jejuar toda semana. A igreja primitiva, os primeiros cristãos jejuavam toda quarta e sexta, 2 vezes por semana. Por quê? Saudade do noivo. Quando questionam Jesus, ei, os discípulos de João jejuam, os discípulos do fariseu jejuam, por que os seus não jejuam? Aí ele disse, porque crente não bebe, mas não falou nada disso, não existe esse versículo. Ele disse assim, pode os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com ele? Porém, chegará o dia em que o noivo será tirado, então jejuarão. Por quê? O que é jejum? É volta meu noivo, volta meu noivo, volta meu noivo. É nós nos preparando, clamando e forçando com violência, pedindo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Jejum é a nossa forma de dizer, nós estamos com saudade do noivo. Como igreja nós estamos jejuando todas as quartas-feiras, se você quiser se juntar a nós. Aí você pode perguntar, Douglas, como que faz jejum? É muito complexo, não come. É como você vai fazer um exame. Como é que você faz jejum para fazer um exame? Você fica sem comer. Então, jejue. Começa com 12 horas. Começa 12 horas da hora que você acordar, tá bom? Não vai fazer 12 horas da meia-noite ao meio-dia. Você acorda às 10. Faz 12 horas, depois faz 24 horas. O ano passado o que eu fiz? Eu fui cada mês aumentando. Então um mês eu fiz 24 horas, outro mês eu fiz 48 horas, outro mês eu fiz 3 dias, outro mês eu fiz 4 dias e no outro mês eu fiz 5 dias.
Então, porque é uma prática. Então o que eu quero te dizer? Não vamos fazer... Também pode, ok? Mas não, jejum, não fique usando jejum somente para eventos. Eu vou pregar, vou fazer um jejum. Vai ter a conferência, vou fazer um jejum. Não, tem uma prática de jejum. Meu irmão, você vai começar a vencer sua carne. Você vai começar a vencer a batalha contra a pornografia. Você vai começar a vencer, por quê? Porque jejum é uma forma de falar: não, Douglas, você não manda. A minha carne não manda, eu não sou escravo mais da minha carne, por quê? Porque agora o Espírito milita contra a minha carne e o Espírito Santo vai vencer. Jejum, cara. Jejum semanal. O que mais que um amigo do noivo faz? Palavra, cara. É mergulhar na palavra. Meu irmão, João Batista, você tem que entender o nível de João Batista na palavra. Porque eles perguntam, Jesus fala assim: o que vocês foram ver no deserto? Um profeta? Porque quem é um profeta? É aquele que abre a boca e fala o quê? A palavra. Ele abre a boca e a palavra sai de dentro dele. E aí Jesus fala assim: sim, um profeta, mas muito mais do que um profeta. Um amigo do noivo é mais do que um profeta. Por quê? Porque o profeta fala a palavra. Agora João Batista se tornou a palavra. Presta atenção no que eu estou falando aqui. João Batista, Jesus declarou: ele é mais do que um profeta, porque ele se tornou um versículo. João Batista leu tanto Isaías 40, tanto, que ele virou a voz que clama do deserto. Ele não falava um versículo, ele era um versículo ambulante. Quem são os amigos do noivo? Aqueles que mergulham tanto na palavra que a palavra está virando carne na vida deles. Que meditam tanto na palavra que a palavra está, se cortar ele, sangra a palavra. Porque é só com a palavra que dá para preparar a noiva. E por último, santidade. Eu queria desafiar você a começar a cuidar da igreja de Jesus. Eu não sou pastor. Você é mais que pastor, você é sacerdote do Deus Altíssimo. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Começa a cuidar de alguém, cara. Começa a discipular alguém. Começa a cuidar dos seus filhos. Começa a cuidar da sua casa. Começa a discipular a sua esposa. Começa pelo seu lar. Depois estende para a sua rua. Depois estende para o seu trabalho, para a sua faculdade, para a sua escola. Vamos preparar a noiva. Porque quando o céu olha, ele declara: isso aí, é sucesso. O amigo do noivo. Agora eu encerro dizendo para você como viver tudo isso. Só tem um jeito, gente, de viver tudo isso. É se a gente colocar o primeiro mandamento em primeiro lugar. Só uma mensagem que tem queimado no meu coração. É se a gente colocar o primeiro mandamento em primeiro lugar. Qual é o primeiro mandamento, Douglas? Ama o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Esse é um mandamento que já estava no Antigo Testamento, mas aí Jesus adiciona isso. Este é o primeiro e grande mandamento. O que ele está dizendo? Esse é o primeiro mandamento. Eu gosto muito do que o Mike Bickle diz. Ele diz assim: e este vai ser o primeiro mandamento para sempre. Daqui a bilhões de anos, o primeiro mandamento vai ser esse: ama a Deus com tudo o que você tem. O que é sucesso, gente? Com o céu olhando, são aqueles que põem o primeiro mandamento em primeiro lugar. Qual é a coisa mais importante da sua vida e que vai ser eternamente? Você amar a Ele acima de tudo. Êxodo 19, quando ele aparece na montanha, a montanha treme, ele vai ter um encontro com Israel, e ele vai falar, e eles perguntam: Moisés, o que ele falou? Ele falou para vocês amarem Ele. Ele quer uma relação afetiva com vocês. Então eu queria te fazer um desafio. Que isso todos os dias estivesse na sua oração. Senhor, aumenta o meu amor por Ti.
Aumenta o meu amor por ti, aumenta o meu amor, aumenta a minha capacidade de te amar, aumenta, porque isso é sucesso. Eu quero crescer em amor, e que daqui a 50 anos você esteja fazendo a mesma oração. Aumenta, Senhor, aumenta, 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 porque nós não vamos conseguir chegar na plenitude desse amor por Ele nessa era. Então pode ser insaciável, pede, eu quero te amar mais, eu quero fazer as coisas com mais amor. E quando você vê sua vida desviando, volta e fala, eu quero te amar mais. Porque se você amar Ele, você vai ter uma vida separada, porque você quer Ele. Se você amar Ele, você vai ter uma vida de simplicidade, porque Ele é a única coisa que você precisa. Se você amar Ele, você vai parecer cada vez mais com Jesus, porque você vai se tornando aquilo que você adora. Se você amar Ele, você vai amar o que Ele ama. Você vai se tornar o amigo do noivo. É o primeiro mandamento em primeiro lugar. Douglas, e amar meu próximo? Fica tranquilo que aquele que ama Deus e coloca o primeiro mandamento em primeiro lugar, começa a se apaixonar por pessoas. Por quê? Porque as pessoas têm a imagem do meu amado estampada nelas. Agora, eu quero ir mais fundo ainda. Como amar Ele em primeiro lugar? Como amar Ele em primeiro lugar? A gente estava assistindo um seriado, e esse seriado começou com uma frase, né? Uma frase bem profunda. É legal quando Deus já fala com você, já na introdução ali assim, né? E falava assim na frase: o homem, é Schopenhauer, o homem pode fazer o que quiser, o homem só não pode querer o que quiser. Espera que eu vou dar um segundinho para entrar. Pensa. O homem pode fazer o que quiser, o homem só não pode querer o que ele quiser. O que essa frase está dizendo? Você não manda no seu coração. Então eu posso falar para você: ama Deus acima de todas as coisas. E você pode até fingir por fora, mas o que o seu coração de verdade ama? Acima de todas as coisas. Então, Douglas, como? Só tem um jeito. Porque quando ele diz, me ama com todas as suas forças, me ama com todo o seu entendimento, me ama com tudo que você tem, sabe por que ele está te pedindo isso? Porque Ele primeiro te ama com todas as forças dEle. Ele primeiro te amou com todo o entendimento dEle. Ele primeiro te amou com tudo o que Ele tem. Só tem um jeito de amar a Deus acima de tudo, se você compreender o quão amado você é por Ele. Nós aqui hoje, você que está me ouvindo, nós ainda não entendemos o quanto Deus nos ama. Não entendemos. A frase mais profunda que existe no Evangelho é: Jesus te ama. Mas nós não entendemos. Porque, ouça o que eu vou te falar, o dia em que você entender o quanto Deus te ama, você se torna perfeito. E é por isso que nós só vamos compreender na era por vir. O dia em que eu e você entendemos o quanto Deus nos ama, isso nos leva à perfeição. Porque tudo que a gente faz é por dúvida de que somos amados. Por isso eu quero te ensinar mais uma oração. Então já falei de duas, hein? Senhor, me faz mais parecido com Cristo cada dia. Senhor, me ensina a te amar mais. Mas aí a mais importante de todas, que é combustível para tudo: me revela o quanto o Senhor me ama. Me revela o quanto o Senhor me ama. Cara, eu quero te incentivar a orar todos os dias isso. Eu ainda não sei o suficiente. Me revela o quanto o Senhor me ama. Me revela o quão amado eu sou. Me revela o quão amado eu sou. Me revela o quão amado eu sou. Posso te mostrar uma coisa? Nós estamos atrasados, mas eu vou te mostrar uma coisa. Abre comigo em João, porque isso mexeu muito comigo. João, capítulo de número 15. João, capítulo de número 15. Diz assim, olha. Deixa eu achar. Verso de número 9. João 15, 9. Se possível, medita nisso aqui essa semana. João 15, 9. Presta atenção. Como o Pai me amou,
também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Feche seus olhos. Você que está em casa, feche seus olhos. Porque isso aqui precisa penetrar a sua mente e o seu coração. Isso aqui é... Gente, não tem como ficar mais profundo que isso aqui. Eu vou ler de novo. Está dizendo o seguinte: como o Pai me amou. Esse aqui que está declarando, ele passou a eternidade passada, bilhões, trilhões, quadrilhões de anos com o Pai, e o Pai amando ele. Como o Pai me amou, também eu amei você. Ele está dizendo, com a mesma intensidade e medida que o Pai me ama, eu amo você. Permaneça no meu amor. Você quer um caminho de transformação? Ora todo dia: Senhor, me dá capacidade. Senhor, se você puder fazer uma coisa na minha vida, me dá a capacidade de compreender João 15:9. Como o Pai me amou, eu amei você. Permaneça no meu amor. Ah, meu irmão, se a gente compreendesse a intensidade do amor dele por nós, cara. Mas Douglas, você não tem noção do que eu fiz hoje. Não interessa, cara. Ele está olhando e falando, como o Pai me amou, eu amo você. Porque não é sobre o que você fez, é sobre o que eu fiz na cruz do Calvário, te justificando. Eu posso te amar, porque o meu sangue te comprou. Como o Pai me amou, com a intensidade que o Pai me ama eternamente, eu amo você. Da mesma forma que o Pai me ama, eu amo você. Começa a pensar nessa frase. Não deixa nenhum pensamento entrar na sua cabeça. Só pensa nessa frase. Como o Pai ama o Filho que é perfeito, Ele me ama. Por que eu estou buscando aceitação de forma tão violenta das pessoas, se Ele me ama nessa intensidade? Por que eu estou caindo na mentira de que eu preciso de tananã e tananã e tananã? Por que eu estou triste porque eu não tenho não sei o que lá? Como a mesma forma que o Pai ama o Filho, Ele me ama. Quando você compreender, aprenda uma coisa: nós só conseguimos amar a Deus na medida da compreensão do quão amado nós somos por Deus. Porque nós só temos capacidade de devolver amor. Então, se você quer amar mais a Deus, você precisa compreender o quanto Deus te ama. Se você quer amar mais a Ele, de mais intensidade, você precisa pedir para Ele: então me revela mais o quão amado eu sou. Ele te ama muito. Eu quero orar com você. E eu queria, você que está na sua casa, eu queria te fazer um convite hoje. E você que está aqui também. A se entregar ao amor de Jesus. Se o teu coração está queimando hoje, eu queria te fazer um convite a se render ao amor de Jesus. É como Jesus vindo para lavar os pés de Pedro na última ceia, e Pedro fala: não vai lavar meu pé não. Ele diz: se eu não lavar o seu pé, eu não tenho parte contigo. Se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Por quê? Porque Ele está dizendo: eu tenho que te amar, tudo começa nisso. Se renda, põe o pé na bacia. Mas Douglas, está lama pura. Não tem problema, Ele tem água suficiente para sua lama.
Ele tem sangue suficiente para pagar pelo teu pecado. Se renda ao amor dele. Você é amado. Você é amada.